Hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo que trabalha com análise dos sonhos ou que pretende trabalhar com análise dos sonhos, que se identifica com a análise dos sonhos, com a psicologia junguiana, algo que precisa ser refletido. Por que que os sonhos ainda são uma chave esquecida na prática clínica? Então, olha, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar citações do próprio Jung que mostram como os sonhos podem transformar a nossa escuta e a nossa prática com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Gomes, eu sou analista junguiano, sou idealizador do programa Em Sonhos, do consultório junguiano e de outros projetos da psicologia junguiana aí dentro da internet. E aqui eu busco ensinar você, aqui você vai aprender a aplicar Jung com segurança e, principalmente, ser reconhecido pelo impacto que o seu trabalho tem na clínica. Ah, deixa eu te falar uma coisa, um recado bem rápido. Se você quer receber os meus conteúdos em primeira mão e não depender apenas só do Instagram ou aqui do YouTube, entra no nosso grupo de avisos, o link vai estar aqui na descrição. Inclusive, todas as citações que eu vou usar aqui hoje, aqui na live, com as referências completas, eu sempre mando por lá. Tanto no grupo de WhatsApps quanto na lista de e-mails, tá? Então, assim, se você não precisa ficar anotando, não precisa ficar correndo aqui com a live ou tentando buscar essas citações. É só entrar lá que você vai receber tudo direitinho depois, quando esse vídeo for pro ar, tá? Então, vamos começar? Bom, olha só, uma coisa primeiro para a gente refletir. Com o passar do tempo, a análise dos sonhos ela foi ficando meio de lado em boa parte da prática clínica. Muitos métodos que foram surgindo privilegiaram a abordagem mais rápida, mais focada no comportamento, no controle dos sintomas. E isso mesmo, no controle dos sintomas. Porque veja só, quando o seu cliente chega no seu consultório, ele está falando de sintomas e não de causas. E com isso, o trabalho com os sonhos, ele acabou sendo visto como algo místico, algo não científico, ou até como algo difícil demais de manejar. Aliás, quando a gente fala de não científico, esse é um assunto que está aí muito em voga, né? Porque tem esse movimento todo da psicologia baseada em evidência, mas veja só, a alma, né, no sentido junguiano da palavra, a alma muitas vezes não vai trazer uma evidência que é igual para uma pessoa e para outra, né? Então, acaba virando uma disputa, disputa que o Jung, lá em 1919, até antes, em 1909, até o final da sua vida, estava lutando contra, porque ele sentia que esse movimento já estava acontecendo, esse movimento ele não é de agora, de forma alguma. Esse é um movimento que o Jung já pressentia e o Jung se confrontava, né. Agora, veja, nós estamos na era do menos esforço, porque isso é natural para nós, né. A consciência ela quer o tempo todo economizar energia, então o que que a humanidade busca fazer como um todo? Economizar energia. Vide a inteligência artificial aí que está acelerando o trabalho de todo mundo. Aliás, eu até postei uma foto no meu Instagram esses dias, né? Eu adoro o Hermann Hesse, se você não sabe ainda. Eu sou um apaixonado pela obra do Hermann Hesse, até usei a obra do Hermann Hesse para fazer um trabalho sobre o processo de individuação. Aliás, eu tenho um curso sobre o processo de individuação, mas depois eu falo disso, não é o foco agora. Mas por que que eu estou falando do Hermann Hesse, né? Porque tem um livro que ele fala, o título dele é A Arte de Ser Ocioso, né? E hoje em dia, com essa aceleração toda, aquele ócio criativo quase não tem mais espaço, porque a gente não tem mais tempo, né? Todas essas ferramentas que estão aí para acelerar, para economizar tempo, elas estão tirando a possibilidade de a gente ter um ócio. Por quê?
porque a gente acaba se tornando mais eficiente. E aí, em vez de usar esse tempo para um ócio, não, a gente vai para as coisas mais gostosas, para aquilo que demanda menos esforço, né? A gente quer só aproveitar e não se confrontar com si mesmo. Agora, me conta aqui depois, deixa aqui o seu comentário, né? Você já percebeu que, mesmo entre os terapeutas, há um certo receio de trabalhar com os sonhos? Depois deixa o seu comentário aqui para eu saber como que você enxerga isso. A verdade é que o Jung sempre sustentou que sem os sonhos a gente perde boa parte, parte fundamental da alma do paciente, da alma do cliente, né? Até porque o Jung ele dizia o seguinte, né? Nenhum psicoterapeuta seriamente empenhado em compreender o homem inteiro ficará dispensado de entender-se com o simbolismo da linguagem dos sonhos. Ou seja, se a gente quer realmente trabalhar com a totalidade do ser humano, não tem como a gente deixar os sonhos de fora. Agora me conta, você trabalha com sonhos no seu consultório? Como é para você? Como é que você sente isso? Ou será que você ainda sente alguma insegurança? Como é que você percebe o trabalho com os sonhos? E mais, olha só, os sonhos, eles continuam sendo a chave clínica muito atual. Sabe por quê? Porque eles trazem para a sessão aquilo que nenhuma outra técnica consegue trazer. Os sonhos, eles têm a capacidade de revelar o que está realmente em movimento. O que que esses clientes, esses pacientes estão trazendo para a consulta. Geralmente são sintomas apenas, como eu estava falando anteriormente, e não a causa. E aí, sabe o que vai acontecendo? Justamente por conta de a gente querer as coisas muito aceleradas, a gente vai e resolve eh, apenas os sintomas. Então, muitos processos terapêuticos que são e não deixam de ser eficientes, né, que aceleram o processo, mas muitas vezes eles estão atuando muito mais nos sintomas, né, quero dizer, desculpa, mas fica mais parecendo um remédio rápido. E aí você deixa de trabalhar em algo mais profundo, em algo que vem da raiz da coisa, né, da raiz do problema. Quando outros métodos não conseguem avançar, eu te garanto, os sonhos, eles abrem um novo caminho. Olha só o que que o Jung falava lá atrás. Como todos os métodos mais simples falham muitas vezes, e o médico não sabe mais como continuar a tratar o paciente, a função compensadora dos sonhos oferece uma ajuda que é bem-vinda. Não queremos dizer que os sonhos dos homens modernos apontem imediatamente os meios terapêuticos apropriados, como se conta a respeito dos sonhos tidos durante a incubação, o sono noturno, nos templos de Esculápio. Mas eles esclarecem a situação do paciente, de maneira que pode favorecer grandemente o processo de cura. Então, olha que interessante. O Jung ele não está dizendo que o sonho vai trazer uma solução pronta. Não se trata disso, né? Mas o que ele vai ajudar a esclarecer é o que está acontecendo com o paciente. E muitas vezes, quando a terapia parece estagnada, isso abre um novo caminho, entende? Quantas vezes você já não viveu isso na sua clínica? Quantas vezes já aconteceu aquele momento em que um sonho trouxe a compreensão nova de um processo do paciente? Quantas vezes você já pôde vivenciar isso? E se você não teve a oportunidade de vivenciar isso, eu
sugiro que você comece a estudar, porque muitas vezes, e eu tenho essa experiência aqui dentro do meu consultório, quantas vezes eu me via travado assim, junto, né, com aquele meu cliente, travado em algumas coisas, mas eu tinha uma tranquilidade e tenho uma tranquilidade muito plena de acreditar e de ter plena certeza que cedo ou tarde o inconsciente vai revelar alguma coisa. Mesmo que você acredite que o seu paciente, que o seu cliente não sonha. Mesmo que ele fale para você que não sonha. Sonha. Sabe por quê? Porque isso faz parte da natureza humana. Ele não se lembra, isso é verdade. Aliás, eu tenho até uma fala que estava dizendo numa live de quinta-feira, porque se você não sabe, toda quinta-feira tem uma live aqui às 8 horas da noite, né? Então, por isso, se você não se inscreveu aqui no canal, eu sugiro que você se inscreva também, além de entrar lá no grupo de WhatsApp e na lista de e-mail, né? Bom, eu estava falando que, às vezes, o que precisa acontecer dentro do consultório para que o seu cliente possa trazer ou começar a anotar os sonhos é dar um bom motivo. Porque quando a gente tem um bom motivo, a gente começa a lembrar dos sonhos. É natural, né? Basta você ter um caderninho do lado da sua cama que você vai começar a lembrar dos sonhos. Aliás, deixa eu te contar um segredo. Aqui nesse canal, quem começa a assistir todos os vídeos aqui, aliás, né, todos é uma pretensão, mas se você assiste só um vídeo, eu garanto para você que você vai começar a lembrar dos sonhos, porque você vai se lembrar que os sonhos têm algo a lhe dizer, tá? Bom, mas deixa eu voltar aqui, porque tem um outro ponto muito importante. Quando a gente trabalha com sonhos, a gente ajuda o paciente a se reconectar com o que é mais próprio da sua alma. Ou seja, a gente ajuda ele a sair desse mundo concreto, dessa selva de pedra que está o tempo todo exigindo uma resposta certa, um caminho certo, porque a gente está deixando de lado o aspecto simbólico da vida humana. Não à toa a gente está vendo o tempo extremamente acelerado, né? A gente não consegue mais nem perceber as épocas do ano passando. A gente não consegue perceber o verão. Eu lembro, nossa, tem uma lembrança na minha cabeça e talvez você possa se identificar com isso, mas quando chegava as férias de escolar lá em dezembro, que maravilha que era, porque aquilo parecia que durava um ano de férias. Demorava muito para voltar para a escola. Hoje em dia, nossa, parece que acabou o Natal, na semana seguinte já está um preparativo louco, para Páscoa. A gente nem vê praticamente janeiro passando, né. Então, é muito curioso isso, quando a gente vai percebendo essa aceleração, porque a gente está desconectado, com esse aspecto simbólico. Então por isso que, os sonhos acabam fazendo com que a gente possa se reconectar com essa outra parte, tá. E essa outra parte, né, essa parte simbólica em nós, que é o inconsciente, esse é um caminho que não é ditado pela teoria, nem pelo desejo do terapeuta, né, não. É um caminho que vem da psique, daquela parte mais profunda do próprio paciente. E isso faz a gente se conectar com uma frase do Jung, com uma outra citação do Jung. Deixa eu chamar ele aqui de novo. O caminho individual não pode prescindir do conhecimento das leis próprias do indivíduo, senão corre o risco de perder-se nas opiniões arbitrárias do consciente e separar-se do instinto individual da terra-mãe.
Isso também acontece com a gente como terapeuta, não é? Você, por acaso, já percebeu como trabalhar com sonhos te ajuda a não cair na armadilha de querer levar o paciente para um caminho, de fora, teórico? Às vezes a gente fica preso na teoria, porque a gente fica tentando se sustentar em algo, né? Afinal de contas, a gente estudou anos, a gente se dedicou anos a aprender a teoria, né, seja de qual escola você for, né, mas tenho certeza que você se empenhou muito em aprender a teoria junguiana, a teoria freudiana, seja de qual escola você, vem. Então, a gente tem essa tendência de buscar se apoiar na teoria. Mas o mundo interno do indivíduo não se apoia em nenhuma teoria. Por mais eh, contraditório que isso possa parecer para você, isso é muito contraintuitivo, ainda mais na época em que a gente vive, né? Porque, de novo, a história do se basear em evidência, se basear em uma ciência concreta apenas daquilo que existe de verdade. Acontece que a gente, como Jung já percebia lá atrás, a gente deixa de dar a existência para o inconsciente, porque a gente fala que é apenas coisas do inconsciente. A gente ainda continua falando que é apenas algo psicológico. Isso faz com que a gente se perca do caminho, né? A gente para de confiar num caminho interno, porque isso virou clichê demais. E o que acontece quando a gente recupera essa chave na clínica? Eu vou deixar o Jung responder porque ele traz uma resposta muito clara para nós. Por isso é raro que um indivíduo que tenha se submetido ao fadigoso trabalho de análise dos seus sonhos, com a competente assistência de um especialista, por um longo período de tempo, não veja seu horizonte se alargar e se enriquecer. Justamente por causa de seu comportamento compensador, a análise adequadamente conduzida nos descortina novos pontos de vista e nos abre novos caminhos que nos ajudam a sair da terrível estagnação. E isso vale tanto para o paciente, para o cliente, quanto para você, terapeuta, para mim, terapeuta. Quando a gente recupera essa chave, o próprio processo terapêutico se torna mais profundo, mais verdadeiro, mais transformador. Porque no fundo, é isso que a gente precisa buscar dentro do nosso trabalho aqui, como psicoterapeutas, como terapeutas, como psicólogos, se você for psicólogo. É buscar essa transformação. As pessoas anseiam por se transformar verdadeiramente. Você já sentiu que um sonho trouxe um elemento que não aparecia de jeito nenhum no discurso consciente de um paciente? Porque eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Vale até a gente refletir qual foi a maior dificuldade que você já sentiu em trabalhar com um sonho na clínica. Porque eu vejo muitas pessoas sentindo essa dificuldade porque não conseguem eh, extrair a mensagem, o símbolo que o sonho está trazendo. E às vezes não consegue por ficar preso na teoria. Porque a análise dos sonhos, a gente precisa da teoria, mas a gente precisa de algo que aconteceu muito aqui, até deixei aqui do meu lado. A gente precisa de algo que aconteceu muito nesse livro. E sabe o que é? A prática. A gente sabe muito bem, a gente tem acesso muito fácil hoje em dia à teoria, a gente tem cursos sobre a teoria, mas a prática está ficando apenas para a clínica.
quando às vezes você tem a sorte de poder ir para sua análise didática, para quem se submeteu a um processo rígido de formação. Porque o processo de formação rígido da psicologia junguiana é o estudo, assim como é o tripé da psicanálise, né? É o estudo, a sua própria análise e a supervisão. E nessa própria análise, que é uma análise didática, é onde você tem a oportunidade de perceber na prática o que acontece. E não são todos que às vezes têm essa oportunidade, porque vai para uma análise que muitas vezes não se trata de algo didático, né? Eh, bom, e se esse tema aqui faz sentido para você, se você quer se aprofundar, fica de olho aqui no canal. Né? Se você quer receber mais materiais, mais assuntos sobre a psicologia junguiana e sobre a análise dos sonhos, não se esqueça porque o link vai estar bem aqui embaixo, né? E mais uma vez, ó, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, compartilha isso aqui com um amigo seu da clínica, aquela pessoa que fica do lado da sua sala, ou às vezes, né, se você trabalha apenas online, compartilhe com as pessoas que você faz supervisão, com quem você estuda psicologia junguiana, porque assim a gente pode fortalecer aquilo que eu chamo de círculo hermético, né, que é essa grande comunidade junguiana que está se formando nesses grupos, nesses eventos que vão acontecendo aqui do consultório junguiana, tá? Bom, antes de sair, vai aparecer aqui do lado uma indicação de outros vídeos que você pode assistir para que você possa cada vez mais se aprofundar nessa temática da análise dos sonhos, porque aqui eu sempre estou trazendo novos conteúdos, tá bom? Eu vejo você num próximo vídeo ou quem sabe numa live que acontece toda quinta-feira às 20 horas da noite. Não deixe de clicar aqui no vídeo para você assistir outros conteúdos. Um grande abraço e a gente se vê.